gente, tudo bem? Aqui é a Júlia Nevares, do blog 3 Lápis, e eu parei de gravar vídeo tem um tempo, mas agora que nós estamos voltando com a coluna Top 10, eu voltei também. Eu acho que a Marcele já explicou bem direitinho como funciona, então acho que não preciso explicar. E a única coisa que eu tenho pra falar é que eu tô gravando na webcam. Então, eu nunca gravei na webcam. Então, se o som estiver ruim ou se a imagem estiver ruim, vocês avisam, mas eu não tenho como mudar. E também, às vezes, em vez de eu olhar pra câmera, eu olho pra onde eu tô. Eu tô tentando evitar, mas é meio difícil. O tema que eu escolhi foi top 10 livros que eu li, amei, mas não fiz resenha. Eu incluí nesse top 10, eles estão aqui, por isso que eu tô olhando. Eu incluí nesse top 10 livros que foram resenhados no blog ou pela Marcele ou pela Tainá, então não fui eu que fiz resenha. E livros que realmente não tem resenha porque eu não fiz, tá? Então vamos começar. O primeiro livro é Jogos Vorazes, que acho que eu não preciso me prolongar muito, todo mundo já ouviu falar desse livro, inclusive eu já ouvi e eu amei. Eu gosto muito da série inteira, assim, é uma das minhas séries favoritas, sabe? Foi das melhores leituras do ano passado, foi ano passado que eu li. E eu também recomendo muito a resenha da Marcele, acho que eu já falei isso. E, inclusive, semana passada a Marcele também falou da série Jogos Vorazes, só que ela falou que não gostou de A Esperança. E eu também não gostei de A Esperança, eu concordo com você, Marcele. Eu também falaria mal. Se vocês não falariam, eu sinto muito. Eu tenho a mesma opinião dela, a gente já discutiu isso um pouco. O segundo livro é um que a Marcele não gosta, mas quem fez a resenha foi a Tainá, que gostou. E que é Delírios de Consumo Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Eu comprei esse livro numa feirinha aqui, que tem uma feirinha itinerante que tem aqui no centro do Rio de Janeiro. E eu li faz pouco tempo e, assim, nossa, eu adorei. Eu ri muito, muito, muito. Eu já li o segundo, tá na minha estante, eu peguei de troca. Eu prefiro o primeiro porque o segundo parece um pouco filme, eu já tinha visto o filme. Mas pra quem, assim, a Beck pode ser um pouco irritante às vezes, né? Eu entendo porque a Marcele não gostou dela, porque ela sempre comete o mesmo erro. Mas eu não tava nem aí se ela me irritava ou não, eu me diverti muito. E eu também recomendo esse livro. Em seguida, tem O Motivo, que também foi um livro resenhado pela Tainá. E, assim, esse livro nossa, maravilhoso. A narrativa do personagem principal é incrível. A Tainá fez uma resenha. A Tainá falou que esse livro tá entre os favoritos do ano dela. Sinceramente, não tá entre o... Tipo, não, mentira. Tá entre os meus favoritos do ano, mas não é o meu favorito do ano. Então, acho que foi bem melhor ela ter feito a resenha. Eu vou deixar a resenha dele pra vocês conferirem. A capa dele eu acho que não é muito atrativa, mas assim... Vale muito, 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 muito a pena ler esse livro. E por fim, entre os livros que tem resenha no blog, eu tô passando meio rápido, né? Mas é porque tem resenha. E eu acho que são livros relativamente conhecidos. Tem Ana e o Beijo Francês. A minha edição é a de fora. Que quem fez a resenha foi a Marcele também. Eu li esse livro depois. Eu comprei ele junto com Lola, que foi lançado agora. E, assim, eu amei os dois. A Stephanie Perkins é muito, muito, muito divertida. Os personagens dela são demais. E eu recomendo que vocês leiam Eu recomendo que vocês leiam os dois. Deixa eu tirar a edição inteira. O meu deixa eu mostrar por dentro. É hardcover. Podia ter pego outro e mostrava junto. Tá vendo? Enfim. Os dois são muito bons. Pra quem não lê inglês, os dois já foram lançados no Brasil pela Novo Conceito. Então, vale a pena. Agora, são 6 livros que realmente não tem resenha no blog, tá? Eu vou começar com um que não é bem o livro. Eu tô começando por Encontro com a Morte, da Agatha Christie. Pra quem não sabe, a minha edição é bem antiga. Não era minha, era, assim, do meu avô, que passou pra minha mãe, né? Que chegou em mim. Por causa disso, eu tenho todos esses livros que tem aqui em casa desde que eu era pequena. Eu não vou falar que eu li todos, mas eu já li alguns, desde nova. E eu lembro que Encontro da Morte foi um que eu gostei muito. Quem morreu foi uma senhora. Os principais suspeitos são os próprios filhos dela, são a família dela. E foi um dos primeiros que eu li.
E talvez por ter sido um dos primeiros que eu li, eu fiquei assim... Esse livro ficou como um dos meus favoritos da Agatha Christie, sabe? Eu adoro esse livro. Embora não seja o favorito de muita gente, eu realmente acho que por ter sido o primeiro isso me influenciou. E quem é o detetive desse livro é o Poirot, que ela tem a Miss Maple, e esse não é dela não, esse é do Poirot. E eu gosto muito de Agatha Christie, então eu resolvi colocar um livro dela, porque não tem nenhuma resenha de nenhum livro dela no blog, mas é uma das minhas autoras favoritas. Em seguida tem... Nossa, papel aqui. Em seguida tem Sob a Rosa, da série Sociedade Secreta, da Diana Petterfront. Eu já fiz a resenha do primeiro livro. Esse aqui eu comprei na mesma feirinha que eu comprei Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, aqui no Rio de Janeiro. E, pra mim, o segundo é muito melhor. Tipo assim, tudo que eu falei dessa série, a protagonista, ela é muito divertida. Tem a questão de tratar de sociedades secretas de faculdade. Normalmente, poucos livros se passam na faculdade. E eu acho que o segundo livro, que é esse aqui, foi ainda melhor. Eu não conseguia parar de ler, sabe? Foi uma leitura muito compulsiva. Mas eu não fiz resenha porque eu acho que... Eu não conheço muita gente que tenha lido e eu tenho uma certa dificuldade de fazer resenha do segundo livro sem spoiler. E também pra fazer uma resenha só pra repetir que o livro é bom pelos mesmos motivos do primeiro, acho que não vale a pena. Então eu resolvi deixar aqui nesse vídeo que eu já li o segundo. O segundo é ainda melhor que o primeiro. Eu tô muito ansiosa pelo terceiro, então... Sociedade Secreta Sob a Rosa. Tá? Inclusive, esse livro eu comprei na feira e ele é um pouco menor que o primeiro livro, assim. Eles têm uma diferençazinha, assim, na estante, fica uma escadinha. Fica meio feio. Tá. Em seguida tem A Lista Negra, da Jennifer Brown. Eu li esse livro em julho desse ano. Ele foi lançado aqui pela editora Gutenberg. E ele foi um livro que, assim, pra quem não sabe, a história desse livro, a principal se chama... esqueci o nome da menina agora. Valerie. E a Valerie, o namorado dela, entrou na escola com uma arma e atirou em várias pessoas e depois ele se matou. E as pessoas que ele matou estavam numa lista, que era a Lista Negra, que inicialmente era da Valerie, mas eles dois começaram a compartilhar. Então tem toda uma questão de quem é o culpado pelos assassinatos, se as pessoas começam a culpar a Valerie, embora ela não sabia do plano dele de invadir a escola. Embora eu tenha começado esse livro com uma opinião de quem era o culpado, quem não era, os personagens que eu gostava ou não. Esse livro é muito forte, assim, ele é muito triste, tem muitas partes muito tristes, mas ele é muito, muito, muito bom. E quando eu terminei de ler, eu não conseguia achar as palavras pra falar dele. Fui deixando pra depois, e acabei não escrevendo a resenha, mas assim... É um livro incrível e é um livro que vale muito a pena ler sobre um tema que é muito atual, mas que eu acho que poucos autores conseguiram descrever com tanta... Assim, é muito bom. Foi o melhor livro que eu já li com esse tema, então fica a dica. Acho que vale muito a pena. Em seguida tem You Against Me, da Jenny Downham. Esse livro é em inglês, né, um paperback. Ele é muito, 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 muito bom também. A história dele é a seguinte. São dois personagens principais, o Mike e a Ellie. E a irmã do Mike processa o irmão da Ellie de estupro. E é claro que o Mike vai ficar do lado da irmã dele, né? E a Ellie vai defender o irmão dela, falando que não foi estupro, até porque tem uma certa dúvida se ela quis se arrepender ou tal. Então, eu comecei o livro achando que realmente o crime tinha acontecido, mas na verdade o livro é uma dúvida durante todo o livro, só no final que a gente vai saber a verdade. Mas o livro também trata sobre o Mike e a Ellie se dão muito bem, então tem um pouco de romance entre os dois, mas... A situação que eles estão envolvidos é muito complicada. E é mais ou menos sobre isso, não vou contar mais pra não dar spoiler, mas eu gostei bastante do livro, tá? Indico, acabei não fazendo resenha, não sei porquê. Fui deixando pra depois e não fiz. Tá. Em seguida tem Will Grayson, acho que não vai dar pra mostrar como ele brilha. Ele tem uns brilhos, isso aqui tudo brilha nele.
É do John Green com o David Levitan. Eu já resenhei 2 livros do John Green aqui no blog, que foram Quem é Você, Alaska e A Culpa é das Estrelas, mas eu também já li esse dele, que na verdade não é só dele, e Paper Towns, que eu também não resenhei, foram os 2 que eu li em inglês. Esse livro do John Green, ele é muito, 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 muito divertido, mas ele tem uma história muito simples, que na verdade cada autor escreve sobre um Will Grayson. Cada Will Grayson tem uma personalidade, e aí, por uma coincidência, eles acabam se encontrando, e aí é sobre a vida deles depois desse encontro, é um encontro completamente por acaso. Mas assim, pra mim, um dos meus favoritos do John Green, tem um musical no livro também, tá? É muito divertido, eu amo esse livro. E acho que pela história dele ser tão simples, eu lembro que na época eu queria... Idem, como foi com a Lista Negra, eu queria ficar tentando achar as palavras pra falar como eu gostei, como era divertido, mas eu não achava. E aí eu deixei pra depois, não fiz e... tá aqui. Muito, muito, muito bom. Vai ser lançado pela Galera Record esse aqui, eu acho que, se eu não me engano, vai ser lançado pela Galera Record. Os livros solo do John Green vão ser lançados pela Intrínseca. E por fim, o último é o livro Branca como Leite, Vermelha como Sangue. Eu já mostrei esse livro acho que na última caixa de correio que eu gravei. Em algum da minha caixa de correio eu tenho quase certeza que eu mostrei. E esse livro é incrível, é muito, muito, muito bem escrito, a narrativa dele é muito boa, que é sobre o Léo, é um garoto de, acho que 16 anos, 16 anos, que ele se apaixona pela primeira vez pela Beatriz, que tem cabelos ruivos, né, por isso que tem a ruiva aqui. E o livro é narrado por ele contando sobre esse primeiro amor. Então é muito o primeiro amor na visão do garoto. Ele tem um jeito de descrever as coisas assim, muito, muito interessante, ele gosta de comparar com cores e tal. E durante o livro ele descobre uma coisa sobre a Beatriz, que é a paixão dele, que eu acho que tá... Acho que se você ler a orelha, deve estar até na sinopse. Mas eu acho melhor não falar, porque se eu descobrir durante o livro é mais impactante. E esse livro foi demais pra mim, eu amei, eu me emocionei com ele. Muitas partes dele me emocionaram. E sem dúvida é um livro que tá muito indicado. E ele segue a mesma coisa de A Lista Negra, que ele foi muito bonito. É uma coisa também meio de Will Grayson, mas a história dele era, assim, acho que não entregava muito e eu queria falar coisas que eu não podia pra não dar spoiler. Acabou ficando pra depois. Mas ele é maravilhoso. Eu gosto muito e tá super indicado. E acho que foram os 10. Eu acho que o vídeo deve ter ficado longo, porque, né, são 10 livros. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês saibam que todos os livros que eu mostrei estão altamente recomendados, tá? Até a próxima. Continue assistindo Três Lápis. Beijo!